Olá, eu sou Iago Luiz Vinícius de Moraes. Até onde eu tenho conhecimento, eu sou um dos primeiros e únicos psicólogos no Brasil a focar no atendimento ao homem, no atendimento especializado à população masculina. E esse é o Psicoandrologia, um canal no qual eu divulgo informações científicas sobre a mentalidade do homem e no qual eu divulgo informações para que os homens possam ter mais sucesso em suas vidas pessoais e profissionais. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo um pouco diferente, ele vai ficar bem mais longo do que normal, porque eu gostaria de comentar um pouco sobre a entrevista do psicólogo Jordan Peterson ao canal 4 do Reino Unido. É um vídeo que ele tem me viralizado nos círculos sociais que eu frequento, porém é um material muito pouco divulgado aqui no Brasil. Eu não conheço nenhum youtuber que tenha comentado sobre esse vídeo, tanto quanto youtubers que falam inglês, né, que é o idioma nativo deles. Eu só encontrei uma tradução para o português até agora, mas eu acho super válido tratar desse assunto, porque a forma como a entrevistadora tenta distorcer o pensamento do Jordan a favor de um pensamento politicamente correto, poderíamos dizer, é uma forma que nós também observamos aqui no Brasil, seja na grande mídia, seja no meio acadêmico, seja de psicólogos profissionais, até mesmo do próprio conselho de psicologia. E é importante nós pegarmos a forma como o Jordan lidou com o assunto, a forma como ele mostra magistralmente, como ele lida com todas as distorções que acabam fazendo a fala dele e mostra como realmente deve ser tratado o assunto. So what's gone wrong then? Oh God, all sorts of things have gone wrong. I don't think that young men hear words of encouragement. Some of them never in their entire lives, as far as I can tell. That's what they tell me. And the fact that the words that I've been speaking, the YouTube lectures that I've done and put online, for example, have had such a dramatic impact is an indication that young men are starving for this sort of message, because like, why in the world would they have to derive it from a lecture on YouTube? You know, they're not being taught that it's important to develop yourself. But does it bother you that your audience is predominantly male? Isn't that a bit divisive? Ok, agora vamos parar e pensar um pouco. Homens são mais de 90% da população carcerária, pelo menos 3/4 da população de rua, têm uma expectativa de vida cerca de 8 anos menos do que as mulheres, se suicidam com pelo menos 3 vezes mais frequência e sua maioria daqueles abandonam os estudos. E é discriminatório eles serem maioria daqueles que assistem palestras motivacionais? Como isso é discriminatório? Por que nós podemos fazer palestras de empreendedorismo para mulheres, aulas de inglês exclusiva para mulheres, salões de beleza para mulheres, políticas públicas de afirmação para mulheres, um monte de coisa para mulheres que eu nem sei o que significa, psicoterapia acessível a mulheres. Eu nem sei o que é isso, porque todo o psicoterapeuta com quem eu já conversei disse que pelo menos 80% da clientela dele é composto por mulheres. Dizer que você faz psicoterapia acessível para mulheres, para mim soa tão ridículo quanto dizer que você vende varas de pesca acessível para pescadores. E mesmo que ele tivesse feito específico para homens ou exclusivo para homens, qual seria o problema? E seria um problema se ele fosse o único psicólogo do mundo e estivesse recusando a atender mulheres porque ele simplesmente não gosta de atender mulheres. Porém, quando você tem um mercado muito grande, tanto daqueles que consomem quanto daqueles que oferecem o produto, é natural que você crie segmentações. Assim como você tem produtos voltados apenas para jovens, produtos voltados para pessoas mais velhas, produtos voltados para homens, produtos voltados para mulheres, produtos voltados para pessoas da cidade, produtos voltados para pessoas do meio rural. É perfeitamente possível, é perfeitamente aceitável que você faça algo voltado para uma população específica. Isso não se constitui algo discriminatório. So you're saying women have some sort of duty to sort of help fix the crisis of masculinity? Which depends on what they... Diferente do Jordan, eu teria respondido sim. Se nós pensarmos mais ou menos como Warren Farrell Tim Goddard, quando um sexo ganha, os dois sexos perdem. Então, sim, as mulheres têm a obrigação de ajudar os homens, da mesma forma que as mulheres, ou pelo menos o movimento feminista, tem cobrado os homens de que eles se responsabilizem e façam algo para ajudar as mulheres em situações, em áreas em que elas estão em desvantagem.
Então, se existem situações, áreas em que homens estão em desvantagem, é esperado que as mulheres façam algo para ajudá-los, afinal, eles são seus filhos, seus maridos, seus pais, seus irmãos, seus companheiros de trabalho, e a partir do momento em que os homens se beneficiam, todos se beneficiam, não apenas os homens, mas as mulheres também. Porque nós aceitaríamos uma sociedade em que metade dela está com problemas? Partner. So So you're if you saying want women want to domination, dominate, is that what you're saying? no, I'd say women who have had their relationships impaired, their relationships with men impaired, and who are afraid of such relationships will settle for a weak partner because they can dominate them. But it's a suboptimal solution. Do you It think does that's what no a one lot of any women are good. doing? I think there's a substantial minority of women who do that. And I think it's very bad for them. They're very unhappy. It's very bad for their partners, although the partners get the advantage of not having to take any responsibility. But what gives you the right to say that? I mean, maybe that's how women want their relationships, those women. I mean, you're making these vast... Então, na opinião dessa entrevistadora, tudo bem mulheres quererem ter relações de dominação com seus parceiros amorosos. Elas podem querer se relacionar com homens fracos, incompetentes, submissos e não tem problema nenhum nisso, é um direito delas, elas podem querer isso sem problema nenhum. Vamos agora fazer uma reversão de papéis. Vamos imaginar que eu ou qualquer outro homem diga em rede nacional que homens querem ter relações com mulheres submissas, com mulheres fracas, incompetentes, fáceis de serem mandadas. E que isso é um direito deles e nós não devemos achar nada, nós não devemos julgar, nós não devemos interferir. I want to put to you that here in the UK, for example, let's take that as an example, the gender pay gap stands at just over 9%. You've got women at the BBC recently saying that the broadcaster is illegally paying them less than men to do the same job. You've got only 7 women running the top FTSE 100 companies. Yeah. So it seems to a lot of women that they're still being dominated and excluded, to quote your words back to you. It does seem that way, but multivariate analysis of the pay gap indicate that it doesn't exist. Essa é uma das partes que eu mais gosto, porque ele fala aquilo que eu venho falando em vários vídeos, principalmente em pessoas que discordam de mim, e é pra gente tomar cuidado com esse bendito reducionismo de querer explicar fenômenos humanos por apenas uma variável. Claro, pode ser que exista algum fenômeno que dê pra gente explicar com apenas uma variável, agora de cabeça não me lembro de nenhum, porque em geral nós não podemos, os fenômenos humanos são muito complexos, nós precisamos analisar várias questões ao mesmo tempo para poder compreender 1% daquilo que a gente está estudando. Então, quando você faz um cálculo médio de quanto ganha os homens e as mulheres, eu sei que o senso comum, talvez um pouco da lógica, faz parecer de que quando você descobrir a diferença de ganho médio, você vai encontrar, na verdade, o preconceito. Mas isso não é bem verdade. Sim, quando você faz um cálculo médio, você espera de que todas as variáveis elas vão meio que se anular mutuamente. Você vai estar comparando pessoas de diferentes idades, regiões, de várias profissões e que, como você está anulando a sorte, você está anulando a aleatoriedade, no fim, o resultado final ele é único e exclusivamente decorrente da variável que você está analisando, que no caso é o sexo. Porém, na prática, o mundo não é tão bonitinho, ele não é tão certinho assim como a gente gostaria de imaginar. Você não tem a mesma quantidade de homens e mulheres em todas as profissões. A psicologia, por exemplo, 88% dos psicólogos são mulheres. Tanto que o conselho de psicologia se refere aos psicólogos como psicólogas, não psicólogos. Em outras profissões, como por exemplo engenharia, você tem um número muito maior de homens do que de mulheres. Você tem diferenças por região, você tem diferenças por sub-área, muitas profissões são divididas em sub-áreas, como por exemplo a psicologia, nós temos a psicologia clínica, a do esporte, a psicologia do trabalho, em cada área você pode ter uma configuração completamente diferente. Você tem a questão da idade, você tem questão de etnia, você tem questão de personalidade, e aí quando você junta tudo isso, você vê que os sexos não estão igualmente distribuídos entre todas as categorias, então aquilo que você obtém no final não tem nenhuma utilidade, a não ser dizer que homens ganham em média 9% a mais do que mulheres, mas que você não sabe absolutamente nada do que aquilo quer dizer.
Aquilo pode ser por vários motivos, porque apenas 7 mulheres controlam as 100 maiores empresas da Inglaterra. Talvez porque as maiores mulheres não queiram. Pode ser isso. Pode ser diferença de competência? Pode ser preconceito? Pode ser um monte de coisa. Não dá pra você falar simplesmente você tirando uma média falando das 100 maiores empresas da Inglaterra, do Reino Unido, apenas 7 são comandadas por mulheres. Isso não quer dizer absolutamente nada. That 9% pay gap exists. Yeah. That's a gap between men and women. I'm not saying why it exists, but it exists. Você dizer que alguma coisa existe não significa absolutamente nada se você não puder explicar por que ela existe. Imagine que você está sentindo muito mal. Você está com febre, com dor, um pouco tonto, e aí você resolve ir ao médico. E o médico fala, você está doente. O que você responderia? Ok, o que eu tenho? E o médico responde, eu não sei e não vou tentar descobrir. Eu não estou falando porque você está doente, eu só estou dizendo que você está doente. Se isso soa ridículo para vocês, pois bem, o pensamento é inválido nesse caso também. Dizer que existe uma diferença de salário médio entre homens e mulheres não quer dizer absolutamente nada se você não sabe por que essa diferença existe. E para você saber por que ela existe, você precisa analisar as várias variáveis que a compõem. It's 20 to 1 female nurses to male, something like that. It might not be quite that extreme, and approximately the same male engineers to female engineers. And that's a consequence of the free choice of men and women in the societies that have gone farther than any other societies to make gender equality the purpose of the law. Those are ineradicable differences. You can eradicate them with tremendous social pressure and tyranny, but if you leave men and women to make their own choices, you will not get equal outcomes. Right, so you're saying... Não vou nem comentar esse trecho porque eu acho que o Jordan já disse tudo o que eu poderia dizer e é isso aí, Jordan. Muito obrigado por falar o que eu considero óbvio. In society at that point, that was basically ran along the same lines as your argument, is that if the law firms didn't use these masculine criteria, then perhaps women would do better. But the market sets the damn game. It's like... And the market is dominated by men. No, So it's what not. I'm It's asking not. you- The market is dominated by women. They make 80% of the consumer decisions. That's not the case. What? Ok, pode parecer chocante para alguns, muitos talvez nunca tenham ouvido falar disso, mas sim, é verdade, mulheres tomam 80% das decisões de consumo. Existem estudos indicando que até mesmo lojas de produtos masculinos, lojas voltadas para artigos masculinos, como lojas de roupas masculinas, lojas de carros, lojas de artigos de futebol, de basquete, ou seja lá o que tem como público-alvo masculino, investe consideravelmente para agradar as mulheres, porque os homens são mais propensos a comprar algo que a mulher goste, que ela diga que deve comprar, do que aquilo que ele na verdade quer comprar. Então, é muito importante nós pensarmos isso. Homens ganham mais do que mulheres, mas em compensação, mulheres gastam mais do que homens, e mulheres dizem aos homens o que eles devem comprar. Quem realmente tem o poder no mercado, aquele que ganha o dinheiro ou aquele que gasta o dinheiro? in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. Eu achei ótima a resposta do Jordan, e eu confesso que eu nunca teria pensado em algo assim, eu teria dado uma resposta completamente diferente, porque na minha opinião essa nem é uma pergunta que vale a pena ser respondida. Por que o direito de livre expressão de uma pessoa deve se sobrepor ao direito de outra pessoa de se sentir ofendida? Eu responderia da seguinte forma, por que o direito de uma pessoa se sentir ofendida deve se sobrepor ao meu direito de livre expressão? Viver em sociedade é o direito das pessoas estarem em conflito basicamente o tempo todo. Nem sempre as pessoas vão concordar com tudo e vai ter horas em que alguém vai acabar saindo perdendo, alguém vai sair ganhando, e quem ganha e quem perde geralmente é determinado por aquele que tem o maior número de apoiadores ou que tem maior status, que tem maior poder simbólico ou alguma coisa do tipo. Lobsters, we're hardwired as men and women to do certain things, to sort of run along tram lines, and there's nothing we can do about it. No, I'm not saying there's nothing we can do about it, because it's like in a chess game, right? There's lots of things that you can do, although you can't break the rules of the chess game and continue to play chess. And your biological nature is somewhat like that, is it sets the rules of the game, but within those rules you have a lot of leeway. But the É incrível a quantidade absurda de pessoas que, mesmo no meio acadêmico, ainda acreditam nessa divisão boba de biologia versus cultura.
que a biologia é um padrão rígido de comportamento no qual você não tem margem para nada, você é tipo um lápis condenado a seguir em linha reta pela eternidade, de que não importa o que você queira, a única coisa que você pode fazer é continuar seguindo em linha reta. E enquanto a cultura é a liberdade total, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se você quiser que o chão fique em cima e o céu embaixo, é só você querer, e o céu e a terra vão trocar de lugar e viva mil maravilhas. Não, não é assim que o mundo funciona. Existem regras. A biologia e a cultura não são coisas separadas, elas existem conjuntos. A cultura só existe na medida em que a biologia permite que ela exista. Nós não temos o hábito de empurrar nossos bebês de 30 metros de altura para que eles aprendam a voar, como alguns pássaros fazem, por razões que eu espero serem óbvias para todos que estão assistindo esse vídeo. E não é nada com a cultura, é biologia. Acreditem, é pura biologia isso. E por outro lado, a biologia ela não existe independente da cultura. Todo mundo lembra da seleção natural, mas o próprio Darwin enfatizou muito a seleção sexual. Nós não temos acesso aos genes das pessoas, nós não podemos escolher nossos companheiros sexuais. Olha, você tem esse gene, eu quero esse gene para o meu filho. Nós escolhemos os nossos parceiros com base em aparência e comportamento. E nós esperamos que, a hora que nossos filhos nasçam, eles acabem herdando essas características. Então, essa característica reforçada culturalmente, ela acaba sendo transmitida geneticamente, se tornando parte da biologia da espécie se essa mesma escolha for feita por vários indivíduos ao longo de inúmeras gerações. Hoje é isso, esse vídeo está muito longo, então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para receber as atualizações, compartilhar aqui com os amigos e principalmente deixarem nos comentários o que vocês acharem para poder estar melhorando o canal continuamente. Até o nosso próximo vídeo.